seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham, namastê! Vamos para a nossa próxima aula de Sociologia. O tema da aula de hoje é Indústria Cultural. Você vai aprender como, por exemplo, a arte, a dança, a música, os quadros e tudo mais que também é produção cultural se transformaram em mercadoria. Você está inserido em uma indústria cultural. Você sabia disso? Não? Então vamos lá, vamos refletir e problematizar um dos temas mais recorrentes nas provas do Enem. Acompanhem comigo. De maneira breve, vou trazer para vocês um pouco do contexto histórico que propiciou o desenvolvimento da indústria cultural. Para um autor chamado Nelson Tomasi, a indústria cultural já pode ser pensada inclusive no século XVIII, quando você tem uma multiplicação dos jornais. Lembre-se que esse é o período que marca também a consolidação da industrialização e uma forte urbanização das cidades. Com o passar do tempo, a gente vai ver que a mecanização ela vai baratear os produtos e isso vai ampliar o mercado consumidor. Logo, a burguesia comercial e industrial ela vai se estabelecer como uma classe hegemônica. E a gente vai ter também um ponto importante é entender que os camponeses que vão morar nas cidades, eles vão ter que se adaptar a uma nova realidade, onde a arte e o lazer que era integrado à sua vida cotidiana no passado, agora passa a ser oferecido por profissionais, como casas de espetáculos. Então, se o camponês quer ouvir alguém cantando, ele tem que ir no bar, ele paga para ouvir, ou mesmo vai ao teatro. Assim também vai a burguesia, né? Vai aos teatros e vai alimentar todo um comércio de serviços voltados para o mundo da arte. Existe também, com o passar do tempo, a gente já acelerando aqui, a gente vai entender as transformações importantes na Europa e nos Estados Unidos, que são consequências do Taylorismo e do Fordismo. Então você tem uma produção em série, você tem outras lógicas de racionalização do tempo e, consequentemente, de mudanças no estilo de vida dessas pessoas. Aqui, nesse momento, os jornais eles vão assumir uma grande importância. E vejo que os jornais já estão mais baratos e podem ser consumidos por uma grande parte da população. Lembrando também que é o capitalismo que vai favorecer para que a classe mais pobre, né, os proletários, comecem a aprender a ler e a escrever, já que a leitura era só um privilégio do clero ou da nobreza, isso na Idade Média. Inclusive, até alguns nobres nem sabiam ler nem escrever. Já com o capitalismo, não, você tem essa ascensão do acesso à leitura. Vamos seguindo. O termo indústria cultural surge a partir dos pesquisadores que estavam envolvidos na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, situada na Alemanha, isso por volta de 1923. Ela tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. Bom, é importante a gente saber que os pesquisadores que estavam inseridos nessa escola, eles estavam decidindo, né, de algumas premissas do marxismo, embora todos estavam vinculados ao pensamento de esquerda. Mas o contexto histórico também do surgimento da escola é importante para a gente entender o desdobramento teórico que ela vai ter. Portanto, eu recomendo que vocês leiam um texto de apoio para entender, por exemplo, essa transição do capitalismo empresarial de pequena escala, que passa a ser um capitalismo monopolista, a um imperialismo que passa a dominar, né, e transformar a geopolítica do mundo, a ascensão do comunismo na Rússia e, inclusive, o desenvolvimento do nazismo na Alemanha, que vai até expulsar esses pesquisadores lá da Universidade de Frankfurt. Então, esse contexto todo, que é bastante problemático, você deve ver lá no texto de apoio. Para nós é importante ainda saber que
A escola, ela pode ser referenciada como uma escola de teoria crítica, isso mesmo. Então, pode cair na sua prova de Enem essa perspectiva, né, da teoria crítica. E por que isso? Né? Porque quem estava envolvido com a escola tinha duas vertentes. Né? Primeiro, eles criticavam fazer uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas. Então, os teóricos da escola acreditavam que a ideia de razão e ciência não estavam levando ao progresso da humanidade, né? Ao contrário, eles saíram de uma Primeira Guerra Mundial e estavam num bojo de uma Segunda Guerra Mundial acontecendo. Então, você tem todo um processo de crítica que se faz às teorias positivistas da humanidade. E, em segundo lugar, também eles vão propor repensar uma leitura crítica do marxismo, com novas propostas para além dele, porque eles acreditavam que Marx não ia dar conta de explicar o mundo contemporâneo. Embora, né, eles não perderam de vista as principais ideias da esquerda naquele momento. Tá certo? Então, mais uma vez, eu convido vocês para que vocês leiam o texto de apoio para entender melhor o que vai vir nos próximos slides. Vamos embora. Com o surgimento da sociedade capitalista contemporânea, a cultura foi transformada em produto a ser comercializado. Esta situação foi verificada por dois filósofos e sociólogos alemães que estavam vinculados à escola de Frankfurt, que eram eles Theodor Adorno e Max Horkheim. Esses dois pesquisadores escreveram um livro, Dialética do Esclarecimento, que foi publicado em 1944. Nesse livro, eles afirmaram que a obra de arte havia perdido a autonomia e o sentido crítico. Portanto, a cultura no mundo capitalista havia virado uma mercadoria. Isso significa dizer, para esses autores, que ao transformar uma obra de arte ou uma manifestação cultural no produto a ser vendido, criou-se a indústria cultural. Nela, empresas e mídias vendem um conteúdo artístico ou cultural como se estivessem vendendo batatas ou sapatos, pois o objetivo é obter o lucro. Nesse sentido, a arte para esses autores deixou de ser crítica para atender a uma demanda de mercado, aquilo que o freguês procura sem nenhum critério ou gosto cultural. Vejamos, para os autores, né, a indústria cultural ela tem como objetivo principal mudar toda a produção artística e cultural para transformá-la num padrão comercial facilmente reproduzido e vendável. Bom, ficou complicado aí? Não se preocupa que mais à frente eu vou explicar melhor. Para a gente, é importante que esses autores estavam dizendo que a indústria cultural ela não tem a intenção de promover, por exemplo, o conhecimento. Deixa eu apagar aqui. Pois conhecer significa questionar, perguntar sobre as coisas, buscar respostas plausíveis, e isso tudo é o que a indústria cultural não quer, pois ela colocaria a viabilidade econômica em risco. Ela quer consumidores passivos. Lembrem, todas essas teorias de Adorno e Horkheim, a gente vai ver o desdobramento dela a seguir. Acompanhem comigo. Vamos ver agora algumas características importantes da indústria cultural apontadas por Horkheim e Adorno. Uma primeira delas é o uso da razão instrumental que essa indústria faz. Isso significa dizer que para essa indústria, a ideia de razão que antes no iluminismo se colocava como algo a serviço do aperfeiçoamento humano, do crescimento humano, agora passa a ser instrumentalizada para gerar lucro. Simplesmente. Então, dentro de uma indústria cultural, também se faz uso de uma racionalidade, de uma técnica, a serviço não da autonomia do indivíduo ou do seu crescimento, mas o contrário, a serviço de uma alienação. Ele já não tem mais os meios de produzir e agora ele também não vai ter uma criticidade, ele passa a ser um sujeito passivo diante dos produtos, desses bens culturais que são produzidos por essa indústria. Um outro ponto é que essa indústria cultural ela vai padronizar as formas culturais. Então, a gente tem que lembrar nesse contexto do Fordismo e do Taylorismo, de uma produção em série, que não pode ser diversa, mas ao invés de eu valorizar as especificidades do nosso território, por exemplo, né, das nossas regiões, eu vou construir um tipo de produto cultural que sirva para todos. Então, eu vou simplificar, eu vou trazer uma ideia de
um objeto mais único, que seja mais fácil de ser compartilhado e, portanto, consumido em diferentes lugares, inclusive por diferentes pessoas. Então, você também teria uma produção social do gosto. A indústria cultural, o que ela faz com você é produzir anteriormente um objeto, né, um bem, uma música, um filme, por exemplo, e lançar ele no mercado, divulgar e fazer com que você goste dele. Então, você nem tem a capacidade de escolher, né? Você escolhe entre as opções que já estão lá. Você consome aquilo que é induzido pela indústria cultural. Logo, você tem uma produção que é para atingir a massa. Por isso você diz uma massificação. Eu quero produzir em uma larga escala. Não tenho o desejo de produzir produtos diversificados, mas a ideia era tentar aumentar a lucratividade, padronizando, produzindo gosto e massificando e levando eles para várias áreas. Um outro aspecto é esse pluriclassismo, que significa que esses produtos eles tentam ampliar a sua classe consumidora. Então, a ideia não é que um produto seja construído para uma classe A, uma classe B, uma classe C, uma classe D, mas que a partir do uso, né, dessa massificação cultural, após produzir esse produto, haja uma expansão do núcleo de consumo. Então, o produto ele passa a ser feito para várias classes sociais. Então, aquela música ela tenta agradar tanto a A, B, o C, a D, ela tenta buscar um maior alcance, porque quando ela faz isso, ela aumenta, a indústria cultural aumenta a sua lucratividade. E isso acontece muito com os filmes, né? Há um gasto muito grande nas produções cinematográficas e a gente vê que eles têm uma abrangência, têm um alcance muito maior, então, que perpassa as classes. E a outra ideia é da ideologia. A ideologia no sentido, né, aqui colocado pelos marxistas, como essa falsa consciência. A gente sabe que esses indivíduos da classe mais baixa, eles seriam, na verdade, influenciados por um conjunto de valores e ideias das classes dominantes. Então, a classe dominante, elas imporiam os seus valores e as suas ideias, e nós, da classe mais baixa, nós naturalizaríamos, né? A gente acabaria aceitando. Então, essas seriam as ideias principais. Vamos ver aqui o desdobramento disso, alguns exemplos. Então, como eu já falei, quando a gente consome determinados filmes que repetem as formas, então você vê filmes de grandes sucessos, né, com super-heróis, aí você vê que é contado, né, esse herói ele não morre, né, sempre é colocado mais conflitos a cada filme, e são megas produções, e elas repetem determinados, a escala de valores, vamos dizer assim, a escala de conflitos. Então, há sempre uma lógica por trás para que há uma padronização que te cative. Então, se aquele filme fez sucesso e aconteceu determinadas coisas, vamos reproduzir essas coisas nos outros filmes também, só mudando os personagens e pequenos conflitos ou pequenas situações. Então, outro exemplo é essas bandas que surgem, né? Então, uma banda faz sucesso, aí o mercado das indústrias culturais ou das produtoras musicais começam a observar determinados jovens que se encaixam naquele padrão daquela mesma banda, e esses produtores culturais lançam novas bandas pensando naquele mesmo padrão. Então, tentam replicar o sucesso. E há, infelizmente, nessa produção da indústria cultural, um baixo nível de conteúdo. A ideia de que a simplicidade ela deve vigorar, porque você não pode pensar, você não pode ser crítico, tem que ser um consumo mais urgente, mais rápido. Então, o outro aspecto é que você não constrói as suas opções, né? Você vai lá e tenta escolher o que o mercado coloca para você. Então, a rádio está tocando algumas músicas, você joga lá em outra rádio, tem outras, mas você vai se encaixando nas opções que o mercado te coloca. E há, claro, uma banalização da barbárie. Então, você vai ver também por parte da indústria cultural fazer com que situações difíceis, mortes, os crimes e as violências, até mesmo os desastres naturais, produzam um lucro. Enfim,
Isso aqui é só um resumo para a gente entender, né, esse universo mercadológico. Aí eu faço uma provocação para que vocês pensem também. Esses autores eles estavam pensando mais numa lógica de mundo onde a televisão era muito forte, e agora que a gente está num mundo marcado pelas redes sociais, por jovens e por pessoas que se colocam como influenciadores. Vejam, já não se esconde a ideia de que essas pessoas que acabam sendo referências em determinados assuntos, mesmo que não sejam especialistas, é bom que se diga, né? São pessoas que estão ali para induzir você a se inclinar na mesma opinião que a delas e acabar te influenciando, se colocam como profissionais. Então, você tem um mundo hoje que precisa ser debatido ainda mais a partir dessa lógica da indústria cultural trazida por Hockenheim e Adorno. Vamos ver agora outras contribuições de pesquisadores que estavam associados à escola de Frankfurt, mas que, no entanto, não tinham um pensamento tão negativo assim da indústria cultural. Por exemplo, o Walter Benjamin. Para esse autor, houve de fato uma alteração do papel da arte e da cultura na sociedade contemporânea, mas essa alteração ela vai propiciar mudanças na percepção e na assimilação do público consumidor, podendo gerar novas formas de mobilização social e contestação política desse público. Ou seja, o que o Benjamin está dizendo aqui é que esse sujeito ele não é tão pacífico assim, ou melhor, tão passivo e tão alienado. A arte e essa indústria cultural poderia provocar outros desdobramentos críticos também. Então, para ele, a reprodução em massa da obra de arte retirou, claro, o caráter único, o caráter mágico que havia, mas, em compensação, ela vai possibilitar que a obra de arte ela saia dos palácios, dos museus, e elas passaram a ser conhecidas por muito mais pessoas. Então, o que o Benjamin está dizendo é que a obra de arte que antes estava restrita a um museu, a um palácio, agora ela pode ser comprada no Mercado Livre, como uma reprodução, aqui, por exemplo, no quadro da Mona Lisa, ou você pode até usar uma camisa com o quadro, né, estampando a Mona Lisa. Então, há uma acessibilidade maior dessa arte. Nesse caso, para esse autor, a indústria cultural, ela de certa forma, ela amplia o leque de possibilidades para as classes mais pobres terem conhecimento do que existe. Então, para o autor, é possível pensar que o impacto que a indústria cultural moderna provoca no público consumidor não é sempre negativo. Ao contrário, poderia contribuir para a emancipação desse público e para a melhoria da sociedade, uma vez que serve como um caminho importante para a ampliação do seu horizonte de conhecimento. Então, esse é um autor que contesta esse lado negativo apontado pelos autores Hockenheim e Adorno. Muitos pesquisadores criticaram ainda essa visão negativa de Hockenheim e Adorno sobre os meios de comunicação de massa, sobre a indústria cultural. Eu vou destacar ainda, por exemplo, o Marshall McLuhan, que nos anos 60, estudando a televisão, ele via a atuação dos meios de comunicação de massa de maneira otimista. E ele é importante porque ele é quase um visionário da força que vai ter a internet no futuro. Bem, para ele, os meios de comunicação de massa iriam aproximar as pessoas, diminuir as distâncias e o mundo viraria uma aldeia global. Veja como o pensamento dele foi muito visionário para a realidade que vai se colocar no século seguinte, já que ele está falando entre 1960 e 1970. Então, hoje, a gente vê que as mídias sociais, elas têm estreitado cada vez mais as pessoas. E essa aldeia está cada vez menor e mais estreita. Claro que também você tem outros autores que criticam essa visão dele também. Eu indico até que pesquisem, por exemplo, sobre Umberto Eco e sobre as perspectivas que ele traz da importância de se pensar não
de uma forma apocalíptica, como ele coloca, né? Ou seja, negativa da indústria cultural, mas nem também de uma forma positiva, dessa integração, de tentar entender essa aldeia global, mas problematizando, por exemplo, a ética dentro desses meios de comunicação e dentro dessa indústria cultural. Qual é o papel do sociólogo, do filósofo, para tentar entender de que maneira a nossa sociedade está fazendo uso dessa padronização dos bens culturais, dessa produção menos crítica das coisas, desse consumo exacerbado. Então, Humberto Eco nos convida a pensar sobre isso. Esse é um tema bastante interessante, não é mesmo? Que tal a gente fazer um paralelo da indústria cultural com a revolução informacional? Pois é, assistam aquele filme O Dilema das Redes e tentem entender as críticas que foram levantadas pela Escola de Frankfurt e aqueles desdobramentos posteriores, como eles se encaixam numa sociedade que vive um mundo de fake news e algoritmos. Será que somos consumidores reflexivos ou apenas somos ainda sujeitos cada vez mais alienados, mergulhados em bolhas de consumo? Pois é, missão cumprida por hoje. Namastê, brilhem!